Fala galera, conforme prometido, eu vou mostrar para vocês hoje o Parque Municipal de Belo Horizonte. O parque, desde a pandemia, que ele estava com todas as entradas fechadas, e apenas uma portaria estava aberta, mas nesse dia, para minha surpresa, atrás dessa árvore, lá em cima, lá onde tem aquele gramado, o portão estava aberto. Então não sei se eles têm a intenção de reabrir as várias portarias do parque. Ali atrás estava o Teatro Francisco Nunes. E esse parque, pessoal, ele foi todo projetado em estilo romântico inglês pelo arquiteto e paisagista francês Paul Villon. E ele foi projetado para ser o maior e mais bonito parque urbano da América Latina. Vocês podem ver que tem muito verde, tem árvores dos mais diferentes tipos. E aqui está o prefeito Américo René Jeannette. Ele foi prefeito de 1951 a 1954. E o parque recebeu esse nome. É o Parque Municipal Américo René Jeannette. E antes da implantação do parque, esse espaço ele era a Chácara Guilherme Vaz de Mello, conhecida também como Chácara do Sapo. Vocês ouviram um sino ao fundo aí? Esse sino é de um trenzinho que circula o parque. E na época da construção, né, o local serviu de moradia tanto para o arquiteto francês como também para o Arão Reis, que era o engenheiro-chefe da comissão construtora encarregada de planejar e construir a nova capital de Minas Gerais. E em 1924, o governador do estado, que na época era o Olegário Maciel, ele transferiu a residência oficial para o Parque Municipal até o final da gestão dele. A gente passou ali à direita, onde vocês viram os prédios, ali está Afonso Pena, e lá era a entrada que depois da pandemia só ela que ficava aberta. E no projeto original desse parque, pessoal, ele previa um cassino, um restaurante e um observatório meteorológico. E na verdade, né, pouco se construiu. E olha o trenzinho aí. E várias árvores foram transplantadas de vários pontos da cidade para o parque. Originalmente o parque possuía uma área de 600 mil metros quadrados, mas depois ele, a partir de 1905, começou o processo de perda de espaço para construção como Faculdade de Medicina, Centro de Saúde do Estado, moradia estudantil Borges da Costa, o Teatro Francisco Nunes e o Colégio Imaco. Aí da área original mesmo dele, que era de 600 mil metros quadrados, o parque chegou no século XXI com cerca de 193 mil metros quadrados. Nesse gramado aqui as pessoas se reúnem para bater papo, para fazer piquenique, às vezes alguns shows ocorrem aqui também. E no início do século XX, as maiores referências em BH eram o Parque Municipal e a Praça da Liberdade. O parque tem alguns lagos, como esse aqui que vocês estão vendo. Tem um bambuzal aqui também, e atrás desse bambuzal, lá para dentro, tem a floricultura. Na verdade, o termo certo não é floricultura.
É um espaço onde eles cultivam várias mudas. E na década de 20 são instalados o gradil de ferro, o coreto, a estação dos bondes, a atual Mercado das Flores, a quadra de tênis e a pista de patinação. E galera, para quem caiu de paraquedas aqui, por favor, eu peço aí que se inscreva, deixa o like no vídeo e compartilhe aí pra gente, por favor, se você gostou. E é importante você se inscrever para você não perder os vídeos, né? E ativar as notificações também. Nessa primeira parte, pessoal, vocês não vão ver a parte mais interessante do parque, não. Como o vídeo ia ficar muito grande, eu tive que dividir. Então acompanhe aí que vocês vão ver, né, para quem tem a curiosidade de conhecer o parque, vale a pena acompanhar a sequência de vídeos que eu vou colocar aí. E na década de 30, esse parque ele perdeu mais uma grande parte da sua área para a construção do Palácio das Artes, né, o Teatro Francisco Nunes e o prolongamento da Rua Pernambuco e também a cidade universitária. E nessa área hoje se encontra a Fundação Hemominas, o Hospital da Previdência e o Hospital Semper. Boa tarde. Aí na década de 40 o movimento modernista invadiu o Parque Municipal. Aí as grades de ferro foram retiradas e uma série de eventos foram realizados, piano ao ar livre, jogos de futebol, peteca, tênis e principalmente natação e remo. E vários intelectuais como Fernando Sabino, Paulo Mendes Campos, Otto Lara Rezende e Hélio Pellegrino fizeram do parque o seu ponto de encontro. E na década de 50, o prefeito Américo René Gianetti, ele fez a primeira grande obra de reforma do parque. Ele com o tratamento da água, recuperação dos jardins, teve também o asfaltamento das alamedas, a implantação da fonte luminosa, a concha acústica para apresentação de concertos ao ar livre. E nessa época foi que o parque recebeu o nome do prefeito que faleceu em 1954. E na década de 60 e 70 foram inaugurados o Orquidário Municipal, o Palácio das Artes e substituída a iluminação de lâmpadas incandescentes pelas lâmpadas de mercúrio. E aí em 75 o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, IEFA-MG, realizou o tombamento de todo o conjunto paisagístico e arquitetônico do parque, por meio de um decreto, né, que proibiu novas construções no local. Aí em 1977, as grades de ferro voltaram a contornar o parque. E em 1992 houve a segunda grande obra de reforma do parque, com plantio de novas espécies arbóreas, implantação de sistema de irrigação, repavimentação das alamedas, instalação de novos portões de entrada e aparelhos de ginástica, e teve também a construção de uma pista de caminhada com aproximadamente 2.000 metros. E em janeiro de 2005, o Parque Municipal ele passou a ser administrado pela Fundação de Parques Municipais, conhecida atualmente como a Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica.
E essa fundação ela é vinculada à Secretaria Municipal de Políticas Urbanas da época, né? E a fundação foi criada pela Prefeitura de Belo Horizonte. E a finalidade era o quê? Era administrar e manter os parques da cidade. E em 2006, aí houve obras para adequação dos espaços de acessibilidade universal, teve reforma da pista de caminhada, dos banheiros, da pintura do gradil externo e as edificações existentes. Diversos canteiros foram revitalizados com plantio de mais de 160 mil mudas. E teve também um projeto de controle de pragas implantado também. Cerca de 180 eventos foram promovidos para um público de mais de 150 mil pessoas. Inclusive, pessoal, para quem é apaixonado por automóveis como eu, de tempos em tempos ocorre uma exposição de carros antigos dentro do próprio parque. E assim, são obras de arte. Eu vi uma limusine, por exemplo, que pertenceu à embaixada americana em São Paulo. E vocês verem esses carros de perto é muito interessante. Em 2009, as margens da lagoa e dos barcos e os canteiros foram todos recuperados e colocaram telas de proteção ao redor. Então o parque passa por constantes mudanças para melhoria não só do ambiente em si, mas para um aconchego maior dos visitantes. Em 2010 foi que o parque ganhou mais uma cascata e foi a quinta cascata. E ela foi batizada com o nome de Cascata dos Barcos. Então eles, de vez em quando, eles mudam a paisagem, eles plantam diversas espécies de flores, como bromélias, azaleias, lírios do brejo, latânias, camarás, entre várias outras, né? E o coreto, em 2012, ele foi reformado, ficou muito bonito. E eu estou dando uma volta aqui ao redor do parque. Então, quando eu chego mais próximo da grade, aí vocês conseguem ver os prédios. Mas quando você está no centro do parque, você não consegue ver a cidade. Então parece que você está numa cidade grande, mas parece que você não está aqui. Aqui vocês já vão ouvir o barulho de água. Eu vou mostrar para vocês uma cascatinha que tem aqui. Tá vendo? Olha só, aqui vocês conseguem ver os prédios, os carros, as ruas, né? Mas no centro do parque mesmo, é muito impressionante porque você está dentro de uma grande metrópole, mas você não parece que você está, parece que você está no meio da floresta. Esse barulho da água é muito gostoso de ouvir. Eu vou deixar vocês curtindo aí a imagem e o som da água.
Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Se inscrevam, curtam e compartilhem. Beleza? Fiquem com Deus. Fui.